Recado rápido aqui, hein? Primeiro, não fique dependente de tutoriais se você estiver começando, senão você vai sempre ser refém de tutorial para conseguir fazer o que você quer. E segundo, para dominar a engine, aprenda os conceitos a fundo, consulta a documentação, peça ajuda em comunidade. Por isso, o foco desse vídeo é aprender conceitos. Para fazer o nosso jogo, a gente vai seguir a documentação oficial da Godot. E as tarefas para terminar o projeto ficam separadas em 5 partes. Configurar o projeto, criar o node do jogador, criar o node do inimigo, criar a cena principal, dar os toques finais como HUD e áudio e acabou. A configuração do projeto é simples. A gente cria o projeto, ajusta a configuração do tamanho da janela, a forma de scaling, baixamos os assets e colocamos eles na pasta do projeto. Node do jogador. Esse node vai ser representado por uma área 2D com 2 nodes filhos. Animated Sprite 2D para o desenho dos sprites animados e Collision Shape 2D para definir a área do node pai, que é a área 2D. Animated Sprite 2D requer a criação de um Sprite Frames, que é basicamente onde a gente vai colocar as diferentes animações do player, que no caso são Up e Walk. E na Collision Shape 2D a gente só vai criar a área de colisão para que fique consistente com o tamanho do projeto. Depois disso é hora de escrever código. A gente cria um script que vai ser anexado ao nosso NoPy, que é a área 2D, que aqui eu chamo de player. E essa é a primeira parte que é importante da gente entender. Primeiro, que a Godot possui uma grande variedade de nodes e cada um deles tem suas features, seu objetivo próprio. E tudo que a gente cria com a Godot consiste numa hierarquia de nós, e esses nós podem ter ou não scripts para que adicionem comportamentos a esses nós. No script, primeiro a gente vai ter uma área para definir nossas variáveis. Variáveis essas que podem ser usadas para modificar o comportamento ou apenas para usarmos para lembrar de alguma informação que possa ser usada posteriormente no script. As variáveis que vamos usar aqui no player são speed, para a velocidade do personagem, e screen size, que começa vazia, mas já vai ser populada. E aqui a gente já vai entrar em outro conceito que é importante sobre os scripts na Godot. Existem algumas funções que são usadas pela engine de forma automática. Por exemplo, a função ready será chamada no momento em que o node é inserido na cena. Já a função process roda a cada frame durante o jogo, significando que a cada vez que o jogo é desenhado na tela, essa função roda uma vez. Agora na ready, a gente vai preencher aquela variável que a gente acabou de criar, usando essa função para a gente pegar o tamanho da tela. E na process, a gente vai implementar 3 coisas: checar input do jogador, mover o jogador na direção conforme o input e rodar a animação correta. Para isso, a gente vai precisar definir os inputs. E para definir os inputs, a gente precisa ir em configurações de projeto, mapa de entrada, e esse é o local onde a gente pode definir qualquer nome de input e quais botões que irão engatilhar esse input. Assim a gente cria os inputs para cada direção e agora é a hora de verificar essas entradas para definir o vetor de velocidade que condiz com esses inputs. A forma de definir a posição e a velocidade será utilizando vetores de 2 dimensões, que nada mais é que 2 valores numéricos. Assim como na vida real a gente define coordenadas usando latitude e longitude, no digital a gente vai usar 2 coordenadas, que a gente chama de x e y, como num plano cartesiano. Depois da velocidade configurada, a gente vai verificar se o player está em movimento. Se ele tiver, a animação vai correr, se não, vai parar. E para decidir qual animação a gente vai rodar, o parâmetro vai ser que se a velocidade horizontal for maior que 0, vai ser o walk. Já se for uma velocidade somente vertical, vai ser up. E para ter a orientação correta, a gente inverte horizontalmente o sprite no caso de velocidade x negativa e invertemos o sprite verticalmente em caso de velocidade y positiva. Pronto, a lógica do processo do player está pronta. Mas agora a gente vai lidar com uma coisa muito importante na Godot. São os sinais. Eles são usados para comunicação entre os nodes. E a gente vai implementar o signal hit, o sinal hit, para que o player avise aos nodes que querem ser informados de que ele foi acertado. E o hit vai ser emitido quando a área 2D emitir um sinal que teve um corpo entrando nela. E a gente está fazendo isso porque a gente já tem em mente que o nosso inimigo vai ter um corpo. E quando isso acontecer, o player morre, sumindo. Node do inimigo. Ele vai ser composto de um Rigid Body 2D, que terá os filhos Animated Sprite 2D e Collision Shape 2D como nosso player, e também o Visible On-Screen Notifier 2D, para a gente remover o inimigo quando ele sair da tela. Para configurar o corpo, como a gente não precisa que ele identifique nenhuma colisão, a gente vai retirar a máscara dele. A máscara basicamente filtra quais são as entidades com as quais esse node quer interagir. Como não vai interagir com nada, a gente remove. A área 2D do player que vai interagir com o corpo. Então a área 2D precisa ter a máscara para interagir com a camada do corpo.
E isso já está configurado certinho. Fora isso, a gente remove a gravidade porque o jogo é um top-down. No Animated Sprite a gente vai configurar as animações de Fly, Swing e Wall. No Collision Shape 2D a gente vai criar a forma dele, que nem no Player. E agora a gente vai fazer o script. O script vai ficar bem simples porque a gente vai aproveitar muito do comportamento padrão do Rigid Body. Então as únicas coisas que a gente vai fazer é, primeiro no Ready, quando o inimigo entra em cena, ele vai escolher uma animação aleatoriamente para rodar. Para isso a gente pega o nome das animações, escolhe uma aleatoriamente e bota ela para rodar. E no evento de Screen Exit do Notifier, que significa saiu da tela, a gente vai deletar o inimigo. Ou seja, a gente vai usar a função Kill e Free. Free significa libertar da memória. E isso vai remover o inimigo da memória do jogo. E agora é só criar um node principal. Criamos um node padrão mesmo, porque não precisamos de nenhum comportamento nele. Ele só vai agregar todos os componentes do jogo. Teremos 3 timers, um para geração de inimigos, um para o contador de pontuação, um para o atraso no início da partida e um para o atraso no início da partida, como no tutorial. A gente configura os tempos para 0.5 de inimigo, 1 segundo para pontuação e 2 segundos para o início. Para determinar a posição onde cada inimigo será gerado, a gente vai usar um Path 2D. Esse node cria um caminho e nós vamos criar esse caminho fazendo um contorno completo na nossa tela. E com um node filho dela chamado Path Follow 2D. Nós iremos gerar uma posição aleatória nesse percurso, usando o Path Follow 2D para descobrir qual vai ser a posição inicial do inimigo. Para o script da cena principal, vamos ter um export para a cena do inimigo, onde vamos importar no editor, e isso vai dar a possibilidade de instanciar inimigos via código, e uma variável que começará vazia, que será o score, a pontuação. Criaremos a função de fim de jogo, onde pararemos os timers, e um de início de jogo, onde iniciaremos o timer de início, resetaremos a pontuação para 0 e iniciaremos o jogador na posição adequada. Agora a gente vai conectar os eventos de timeout dos timers. No timeout de pontuação, a gente aumenta a pontuação em 1. No timeout do timer de início, a gente vai iniciar os timers de geração de inimigos e de pontuação. E no timeout de geração de inimigos, a gente vai fazer a lógica de invocar o inimigo. Ela funcionará da seguinte maneira. Primeiro a gente instancia esse novo inimigo, a gente calcula a posição inicial desse inimigo usando um progresso aleatório do nosso Path Follow 2D, como eu mencionei anteriormente, que isso vai fazer com que ele pare em qualquer lugar no caminho que criamos. Iremos dar a direção do inimigo sendo perpendicular ao do caminho, fazendo que ele tenha a direção para o centro da tela, e configuraremos a posição calculada anteriormente na nossa instância. E a rotação baseada naquela direção, mas com um pouquinho de variação. A gente vai adicionar um grau de aleatoriedade para que não fiquem todos passando exatamente no meio da tela. Geramos uma velocidade aleatória no intervalo de 150 a 250 e colocaremos essa instância como filho da cena principal. Você deve ter notado que o script de inimigo ficou bem curto e sem referência nenhuma à velocidade nem deslocamento deles. Funciona assim porque a gente está aproveitando a lógica do Rigid Body 2D. Ela nos possibilita dar velocidade ao corpo e por padrão essa velocidade será calculada corretamente e em todos os frames vai movimentar o corpo do inimigo. Agora, para arrematar, a gente vai fazer a HUD. Para isso a gente vai usar um Canvas Layer e a gente vai inserir o que a gente quer na tela e um timer. Então esse timer vai ser usado para mostrar a mensagem por tempo limitado, que vai ser o título ou a mensagem Game Over, e 2 labels, uma para o score, a pontuação do jogador, e a outra para a mensagem. Vai ter um botão para iniciar, e de componente é isso. A gente ancora o score no topo da tela, a mensagem no meio e o botão lá embaixo. A gente troca a fonte, o tamanho da fonte, e a tela está pronta. Agora a gente vai para o script para conectar esses labels e os botões com as funcionalidades do jogo. Para começar, a gente vai criar um Signal Start Game. Ele vai ser emitido para que a cena principal comece o jogo quando a gente clica no botão. E a gente vai fazer a função Show Message para mostrar uma mensagem no meio da tela. E a gente vai fazer ela desaparecer com aquele timer lá. Uma função para mostrar a tela de Game Over e mostrar o botão para reiniciar. A gente conecta o timeout para esconder a mensagem e o evento de apertar o botão para que emita o Start Game. Atualizamos a cena principal para atualizar o score na tela quando a gente atualizar na variável, e a gente chama a função de mostrar a tela de Game Over na nossa função de Game Over. E agora, só para finalizar e aprender mais um conceito, a gente vai colocar na cena de inimigo um grupo que vai ser chamado Mobs, e aí baseado nesse grupo a gente pode selecionar eles via código como um grupo ou até mesmo fazer com que todos eles chamem uma função. A gente vai usar isso para chamar a função Kill e Free para apagar todos os inimigos da tela no eventual Game Over. E pronto, o nosso jogo está pronto. Agora vou só colocar uma corzinha de fundo e uns sons e vamos ver como é que fica o produto final.